A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Água fluir, 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 de vida suprir, 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 em nós a jorrar, 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 até transbordar, até transbordar. Dias mais sábios. Como agir diante da repreensão. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Qual é a sua atitude diante da repreensão? O sábio dá valor a ela, pois a reconhece como uma oportunidade de aprender e se fazer mais sábio. Por outro lado, o tolo endurece a sua cerviz ante ela, isto é, rejeita a repreensão em teimosia. A consequência disso é que mais cedo ou mais tarde, ele será quebrantado sem que haja cura, sem remediação. Quanto aos pais, os mesmos não devem repreender os filhos sem discernimento, usando apenas de autoridade, mas também de sabedoria, para que eles percebam o amor na disciplina e apreciem a repreensão que produz a prudência e entendimento. 15:5-32. Para isso, os filhos devem ser criados na disciplina e admoestação do Senhor e à luz da Bíblia, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Assim, é preciso ser brando, apto a ensinar, paciente, além de disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus conceda arrependimento e retorno à sensatez. Esse princípio também se aplica aos líderes nas igrejas quando lidam com seus membros, e também na relação de trabalho entre patrão ou chefe com os subordinados. Sejamos sábios, tanto no repreender como em ser repreendidos. Água fluir, 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 de vida suprir, 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 em nós a jorrar, 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 até transbordar, Deus quer nos fazer, sua imagem obter e frutificar, dominar, para a terra sujeitar. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Já desceu dos céus e Vamos ouvir agora a continuação da mensagem, uma auxiliadora idônea para o homem. E o quarto rio é o rio Eufrates, que é Perath, que significa frutífero. O quarto rio é para produzir fruto. Isso remete-nos à ordem de Deus dada ao homem, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então o fluir do rio que saía do Éden visa encher o homem com a vida e natureza de Deus, com o fim de edificar a casa de Deus para o seu repouso. Para isso, o rio corre pelas 4 direções da terra para alcançar o homem onde estivesse e salvá-lo do mundo do pecado, do cativeiro da religião, para torná-lo novamente fértil e frutífero, com o fim de realizar a vontade de Deus. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem
para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhes fosse idônea. Quando Deus criou o homem, Deus deu uma incumbência de governar a terra e sujeitar a terra. Não é isso? Isso está em Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Só que, irmãos, ele projetou o homem que ele criou para isso, para sujeitar, dominar, governar sobre toda a terra. Mas, irmãos, o homem não tem capacidade para isso. Então, por que ele deu essa responsabilidade para o homem? Ele deu essa responsabilidade para o homem, irmão, porque ele havia projetado que o seu filho tornaria-se um homem. Esse homem, e nós, nesse homem, nós iríamos cumprir essa responsabilidade. E de fato foi, certo? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. O universo foi feito por meio de Cristo. Mas esse Cristo que Deus está olhando, ele se refere a Cristo homem. Porque ele mais tarde enviaria o seu filho, se tornaria um homem, e como homem, ele cumpriria a sua missão aqui na terra e seria obediente até a morte e morte de cruz para a redenção do homem, resgatar o homem de volta para Deus, para essa finalidade, e Deus o ressuscitaria. E em ressurreição, como diz em Atos 13:33, Salmo 2, na ressurreição Deus disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Cristo foi gerado filho de Deus. Ora, Cristo já não era filho de Deus? Cristo era filho de Deus como Deus. Era o Deus unigênito que estava no seio do Pai. Mas agora, na ressurreição, esse Cristo que foi gerado filho de Deus é Cristo homem. O homem obedeceu a Deus, e em ressurreição, Deus gerou esse filho homem como filho de Deus. Ele se tornou o filho primogênito. Ele era o filho unigênito. Agora, como homem, ele se tornou filho primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos. E nós, então, todos, graças a Deus, somos gerados por Cristo, pela vida de Deus, nós nos tornamos os muitos filhos de Deus. E nós vamos cumprir essa missão de sujeitar a terra no primogênito. Porque nós não temos essa capacidade. Por isso ele veio ser homem, para cumprir a missão que Deus deu ao homem. Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e eu hoje te gerei? A nenhum anjo Deus disse: eu te gerei como meu filho. A nenhum, mas a Cristo, homem, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Por isso, irmãos, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: e todos os anjos o adorem. Todos os anjos, inclusive aquele que se rebelou, ele é anjo. Deus disse: eu não escolhi anjo para estar nesse lugar, mas eu escolhi meu filho para estar nesse lugar. Mas meu filho que se tornaria homem, ele vai governar a terra, sujeitar a terra como homem. Então, irmãos, é por esse motivo que o homem tem tanta importância para Deus, porque no seu plano eterno, Deus enviaria o seu filho como homem por meio da encarnação pela sua morte. Cristo realizaria a eterna redenção do homem que se tornara pecador. E Deus ressuscitou a Cristo e o fez sentar-se à sua direita nas alturas. Isso está em versículos 3 e 4, Hebreus 1, fazendo referência a Satanás que queria ser igual a Deus. Aqui fala: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque aqui faz questão de dizer que Cristo herdou um nome mais excelente do que qualquer anjo. Na verdade, aqui está se comparando com Lúcifer.
Lúcifer queria o lugar de Cristo. Ele não teve o lugar de Cristo. Deus não o escolheu. Então, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, também fomos unidos na semelhança da sua ressurreição. Portanto, irmãos, nós hoje devemos andar em novidade de vida, porque nós já morremos com Cristo e com Cristo nós viveremos. Em outras palavras, nós vamos cumprir a vontade de Deus e sujeitar essa terra, o homem sujeitar essa terra somente em Cristo. No velho homem não temos condições. Graças a Deus, Cristo levou a cruz o nosso velho homem. Hoje, irmãos, no novo homem, sim, no novo homem vai executar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Deus não sujeitou o mundo vindouro para anjos. Aqui sabe o que quer dizer? Deus não predeterminou que Lúcifer fosse reinar o reino vindouro. Porque ele não deu para nenhum anjo reinar. Mas ele deu para quem? Homem. Sabia? Por isso que Satanás não gosta de nós, não, né? Ele queria tomar posse desse reino. Mas não, Deus deu para o homem. Por isso aqui diz, que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Nós não somos nada. Nós somos tão fracos, frágeis, mortais, ainda tão rebeldes contra Deus, tá? Aí versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Você sabia disso? Deus nos criou e projetou para nós sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Tudo que ele criou, sujeitar debaixo dos nossos pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo Deus colocou debaixo do nosso domínio. Mas, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito. Quer dizer, não aconteceu ainda isso. Nós não temos condições de fazer isso. Homem nenhum tem condições de fazer isso. Como é que Deus vai fazer? Qual é a solução? Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Agora vem o homem que vai conseguir. Esse homem também foi feito menor que os anjos. Você sabia disso, não? Jesus também foi feito um pouco menor que os anjos, porque se tornou homem. E Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todo homem. Irmãos, a única maneira de ele nos capacitar para sujeitar o mundo que há de vir é nos levando à morte, porque nós fomos contaminados. O pecado entrou em nós, a morte passou para todos nós, sabe? Não temos condições de sujeitar nada, nem cachorro da nossa casa. Às vezes não obedece sempre, certo? Irmão, nós não temos condições de fazer isso, mas graças a Deus, Deus mandou Jesus e sofreu por nós e morreu na cruz. Ele terminou com o nosso velho homem. Agora nos incluiu no novo homem, nos incluiu nele. E ele é capaz de fazer isso, porque ele já foi coroado de glória e de honra na ressurreição. Ele já foi coroado de glória e de honra. E versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Cristo foi aperfeiçoado, ele sofreu aqui na terra no seu ministério terreno, morreu na cruz por obediência ao Pai, realizou redenção por nós, também levou à morte o nosso velho homem e nos gerou como uma nova criação, e nós hoje estamos em Cristo. Em Cristo. Por isso que a Bíblia está cheia desse termo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós, em Cristo, irmão, nós vamos sujeitar toda a terra. Porque Cristo vai sujeitar a terra. Então, irmãos, graças ao Senhor, a vontade de Deus será cumprida. Por isso foi necessário a vinda de Jesus como homem para conduzir os muitos filhos à glória. No entanto, irmãos, como homem redimido,
O dia em que você creu em Jesus, alguém pregou o evangelho para você, você creu em Jesus, você foi salvo, não foi? Romanos 10, certo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você foi salvo. Mas salvo aonde? Salvo, não todo três partes do seu ser. O seu espírito foi salvo. Seu espírito foi regenerado. Você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus, como está João capítulo 1, versículo 12. Né, irmãos? Nós fomos salvos, nascemos de novo. João capítulo 3, nascemos de novo, nascemos do alto e nós tornamos filhos de Deus. Que parte do meu ser foi salva? O espírito humano. Meu espírito foi salvo. Meu espírito foi salvo porque o Espírito de Deus entrou em mim, a vida de Deus me regenerou, me fez nascer de novo, eu tenho a vida de Deus, a natureza de Deus, meu espírito foi salvo. Mas a minha alma não foi muito mexida não, certo? Alguma coisa mexeu, por causa da palavra salvação, não é isso? Fui conquistado, mas irmãos, a minha alma ainda está da forma natural, como antes, não é? E a vida de Deus então começa a tomar posse da minha alma, mas o Senhor ainda não sujeitou a minha alma totalmente. Então, irmãos, enquanto nós existimos aqui na Terra, vivemos aqui na Terra, desse período, qual parte nossa que está sendo salva? A salvação da nossa alma. Por quê? Deus não poderá nos colocar de fato totalmente em Cristo enquanto tem uma parte que ainda não faz parte da natureza divina santa de Deus. Então nós precisamos da salvação da alma. É por isso que a 1 Pedro, capítulo 1, fala assim, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, às vezes, a gente não entende. Poxa, eu já sou cristão, já tenho a fé, eu já sou filho de Deus. Por que eu ainda passo por tantas provações? Por que ainda passo por tanto sofrimento, tantas situações difíceis? Irmãos, tudo isso são para provar-nos. Provar o quê? Provar a nossa fé. O quanto ainda tem de impurezas. Quanto mais o minério de ouro é testado, é provado, refinado, depurado por fogo a altíssima temperatura, mais impurezas aparecem e podem ser removidas. É isso que Deus está fazendo conosco. Sabia disso? Nós estamos vivendo, desfrutando do Senhor, imersão na palavra, pregando o evangelho, fazendo comportagem, mas nós ainda temos um tanto de coisa natural na nossa alma. Temos ou não temos? E Deus não precisa nos santificar, porque enquanto eu não for totalmente santificado, não só na disposição, no meu ser interior, irmãos, eu não tenho como ser colocado na glória de Deus. Não tenho ser incluído totalmente no Filho, irmãos, para participar de toda a herança. Deus quer te fazer também herdeiro do mundo, como Ele prometeu a Abraão. Mas você só vai poder ser herdeiro do mundo, assim como Cristo vai herdar todas as coisas vão estar sujeitas a Cristo e você vai ser incluído. Você só vai ser incluído quando você for totalmente santificado. Quando você for totalmente transformado. A sua alma toda precisa ser santa, certo? Então por isso ele fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, Deus quer nos purificar enquanto estamos vivos. Aleluia, que você está passando por provações porque você está vivo ainda. Deus quer depurar a sua fé, porque muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus. Muita gente pensa que está vivendo no Espírito, mas mal sabemos que ainda estamos vivendo na parte boa da alma, na parte do bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós usamos nossa bondade natural, nossa força natural, capacidade natural para fazer a obra de Deus. Irmão, Deus precisa nos depurar. Precisa ou não precisa? Por isso, irmãos, não fique resistente
aprovação do Senhor. É para o seu próprio bem, é para o meu próprio bem. Então, nessa altíssima temperatura, a impureza sobe e o ourive consegue tirar, né? O ouro fica cada vez mais puro. Quanto mais o ouro é puro, maior valor tem. Naquele dia, na revelação de Jesus Cristo, ele vai ver o quanto vale a sua fé, o quanto vale o ouro, depende do grau de pureza. Senhor, quanto mais deixar o Senhor depurar, irmãos, mais pura vai ser a nossa fé na revelação de Jesus Cristo. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Água fluir, 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 de vida suprir, 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 em nós a jorrar, jorrar, jorrar. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você e toda a sua família. Sua imagem obter e frutificar, dominar, para a terra sujeitar. Cristo acendeu, dom já concedeu. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 3. Saía um rio do Éden. Autor Pedro Dong. Uma auxiliadora idônea para o homem. Quarta-feira. Ler com oração. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Canais do rio da água da vida. Na mensagem da semana passada, vimos a respeito do rio da água da vida e hoje nos aprofundaremos mais nesse assunto, observando brevemente os 4 braços desse rio. O mais importante é entender que o Senhor precisa de canais e que cada um de nós é um canal desse rio. Quando Jesus disse à mulher samaritana que quem bebesse da água do mundo teria sede, ele revelou a busca incessante das pessoas pelas coisas terrenas. E acrescentou: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Se já bebemos dessa água, dentro de nós há uma fonte ligada ao rio da vida, que sacia nossa sede e nos torna responsáveis por fluir para outros. Toda a humanidade tem sede, como a mulher samaritana, correndo atrás de trabalho, família e dinheiro, mas nunca se satisfaz. Por isso Jesus declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:37 e 38. Temos a água que realmente sacia a sede, o rio da água da vida. Todavia, como essa água chega às pessoas? Para alcançar toda a cidade, é necessário haver canais. Assim como uma empresa distribuidora de água utiliza grandes adutoras que se ramificam em tubulações menores até chegar a cada casa, o Senhor nos usa como canais espirituais. Não se isente dessa responsabilidade. Fomos chamados a saciar a sede de muitos, pregando o Evangelho e levando a vida do Senhor. O rio que saía do Éden se dividia em 4 braços, mas, em Apocalipse 22, volta a ser um só rio. Essa divisão foi necessária para que a água alcançasse a todos. O primeiro braço é o Pison, cujo significado em hebraico é fluindo gratuitamente ou mais espalhado. Gênesis 2:11. Isaías 55 revela que a água da vida é oferecida gratuitamente a todos os sedentos, sem qualquer custo. O Pison lembra-nos que a salvação não depende de mérito ou pagamento, mas da graça de Deus. Esse rio deve alcançar a todos, sem distinção.
A edificação da casa de Deus deve ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, e não com madeira, feno ou palha, pois tudo será provado pelo fogo. As obras humanas se perdem, porém, o que procede da natureza santa de Deus, ouro, da obra redentora de Cristo, prata, e da transformação do Espírito, pedras preciosas, permanecerá. Na Nova Jerusalém, os fundamentos da muralha da cidade são adornados de pedras preciosas, as 12 portas são de pérolas, e a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O capítulo continua. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. Gênesis 2:13. Gion significa irrompendo ou turbulento, porque lida com o pecado. Ele mostra a força necessária para nos libertar do pecado que habita em nós. O apóstolo Paulo explica que o homem caído é escravo do pecado. Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:17-19. O homem deseja fazer o bem, mas não consegue. Acaba, porém, praticando o mal que não queria. Caiu na armadilha da serpente, tornando-se escravo do pecado. Precisamos, portanto, do rio Gion, cujo forte fluir nos purifica. No capítulo 1 de Isaías lemos: Lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal. Versículo 16. E um pouco mais à frente: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Versículo 18. Esse rio é como um jato poderoso, capaz de remover não só os pecados cometidos, mas a própria natureza pecaminosa. Cristo morreu na cruz, e com ele nosso velho homem foi crucificado. O terceiro rio é o Tigre, ou Hidekel, que corre pelo oriente da Assíria. Seu nome significa rápido. Está ligado à figura de Nimrod, descendente de Cush, descrito como valente caçador diante do Senhor. 10, 8 e 9. Mas cuja tradução correta é valente caçador em oposição ao Senhor. Nimrod levou a humanidade à rebelião contra Deus, promovendo idolatria e estabelecendo reinos como Babel e Assíria, inimigos do povo de Deus. O reino do norte, Israel, foi levado cativo para a Assíria, e o reino do sul, Judá, para a Babilônia. Assim, o rio Tigre simboliza o fluir de Deus que resgata seu povo do cativeiro da religião, trazendo-os de volta a Jerusalém e à presença do Senhor. O quarto rio é o Eufrates, ou Perate, que significa frutífero. Ele indica o propósito de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, versículo 28. O fluir desse rio visa encher o homem da vida e da natureza de Deus, para que a terra seja povoada de Cristo e a casa de Deus seja edificada como seu repouso. Assim, os 4 rios representam o pleno suprimento de Deus. O Pison, que flui gratuitamente, o Gion, que nos purifica do pecado, o Tigre, que nos resgata do cativeiro, e o Eufrates, que produz frutos para Deus. Querido leitor, esse rio corre pelas 4 direções da terra para alcançar o homem, salvá-lo do pecado e do cativeiro da religião, tornando-o fértil e frutífero, a fim de cumprir a vontade de Deus. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio em sua cidade, pode falar conosco pelo número 619-8412-7970. E você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei.
Será uma alegria entrar em contato com você. Sua imagem obter, O programa Rios de Água Viva fica por aqui. Que a palavra continue fluindo no seu coração. Até o próximo programa.